Pronto. Então vamos lá, vamos começar a nossa terceira aula remota, né? Nosso terceiro encontro de contabilidade aplicada ao setor público. Nós já falamos um pouquinho sobre as 3 leis orçamentárias, né? As 3 leis que compõem o projeto, todo o planejamento orçamentário, né? Que passa pelo PPA, LDO e até chegar na LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. A gente conversou que eu coloco diretrizes, objetivos e metas no meu PPA, as prioridades eu vou colocar na LDO, que vai fazer aquele link de obrigado, Carlos. Estou vendo aqui sua resposta. Obrigado. A LDO vai fazer o link entre o PPA e a LOA, e é na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que vai constar, né, todos os créditos, todas as dotações, tudo que o governo vai fazer para o ano subsequente, né? Então, a Lei Orçamentária Anual é a que vai conter todos os gastos do governo. E ela é de extrema importância, principalmente para trazer mais transparência e participação dos gastos públicos. E essa participação de quem? Nossa, né? Através do Congresso Nacional. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente começar a conversar, coisas novas e algumas coisas para a gente rever do que nós vimos nos 2 primeiros encontros. Então, primeiro conceito importantíssimo que a gente tem na lei, da lei orçamentária anual, né? Lembrando que a lei orçamentária anual, como o próprio nome já diz, é uma lei que contém todas as receitas e despesas para o ano inteiro, e esse ano ele coincide com o ano civil. Então, eu tenho essa lei que ela vai entrar em vigor em 1º de janeiro e vai finalizar até dia 31 de dezembro. Então, todas as despesas que o governo federal e os governos, né, estaduais e municipais vão fazer, vão efetuar, né, todas essas despesas têm que constar nesse projeto de lei, que ele é feito pelo Poder Executivo e o Legislativo vai aprovar, né, dar a sua anuência. Então, vamos lá. Como que ela é composta? Como que a lei é composta? A gente já tem essa primeira frase que ela é muito importante para o nosso conhecimento. A LOA é organizada na forma de créditos orçamentários e esses créditos orçamentários, eles vão ter consignadas dotações. Então, vamos lá. O que significa isso? Crédito orçamentário. Conjunto de categoria classificatória e contas que especificam as ações e operações autorizadas pela LOA. Então, o que isso significa dizer? Esse crédito orçamentário, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que funcionam as despesas, né? As ações públicas. Toda ação pública, ela tem um número gigantesco, como se fosse um CPF. Se eu fosse procurar o Igor Secundo Dias na base de dados da Receita Federal, por exemplo, eu seria conhecido pelo meu número de CPF, aqueles 11 dígitos que fazem com que eu seja identificado. As despesas, elas também são identificadas da mesma forma, por um conjunto gigantesco de números, e a gente vai aprender tudo isso quando a gente vai falando de despesa pública. E essa despesa, toda despesa, ela é composta por todos esses números. Então, por exemplo, eu vou construir uma ponte aqui em Brasília, o governo federal vai construir uma ponte aqui em Brasília. Então, a construção dessa ponte, ela vai carregar uma sequência de números gigantescas. Uma sequência gigantesca de números. Então, o crédito orçamentário é isso. Então, eu tenho um crédito orçamentário que significa a construção dessa ponte. Dentro desse crédito orçamentário, vai conter as dotações. E o que significa isso? Vai conter o montante de recurso financeiro com que conta o crédito orçamentário. Então, o crédito orçamentário é uma sequência de números que vai identificar o gasto público. Esse gasto ele tem que estar na LOA. Então, assim, se eu for analisar, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família é um crédito orçamentário. Vai estar lá um número gigantesco que vai evidenciar os gastos com Bolsa Família. Dentro desse crédito orçamentário, tem lá falando quanto que está previsto ser gasto. É o máximo, é o teto que vai ser utilizado, que é o que a gente chama de dotação. Então, todo o crédito orçamentário ele é composto por dotação, que é o montante financeiro que estima-se que vai ser gasto. Então, eu posso chegar até o limite daquela dotação e eu não posso passar dali. Então, se eu estabeleci que vou gastar 1 milhão para construir essa ponte, esse é o meu limite. Então, eu vou bater aqui e não vou poder mais transpor esses gastos.
Por quê? Porque naquele crédito orçamentário, a minha dotação foi de 1 milhão. Tudo bem? Então, o primeiro conceito que a gente tem que colocar na nossa cabeça é crédito orçamentário, é uma sequência de números que vai identificar a ação pública, né, o gasto público, e essa ação pública, ela tem dotações. Dotações é o valor financeiro que está permitido o gasto. Não significa que aquele valor inteiro vai ser gasto, mas que foi aprovado para gastar. Tudo bem? É mais ou menos assim. Imagina, a gente está chegando na Páscoa agora, do Páscoa. No meu orçamento familiar tem lá a ação 23.502, comprar ovos de Páscoa para minha família. No meio do meu planejamento, eu sentei com minha esposa e falei, nós vamos gastar até R$ 120 para comprar ovos de Páscoa para nossa família. Então, tá lá, dotação orçamentária, 20.502, comprar ovos de Páscoa. Dotação, R$ 120. Significa que eu vou gastar esses 120? Não, aquele é o limite. Aquele é o valor máximo que eu posso chegar, porque aquele valor foi o que foi previsto de acordo com o meu planejamento e teve a anuência na minha esposa, que seria o Congresso Nacional. Beleza? Então, vamos partir daqui, depois desse importante estudo. Então, vamos lá. Olha só. A LOA, como eu falei para vocês, ela tem que ser preparada com muita antecedência, porque ele é um objeto de planejamento. Então, a LOA foi publicada. A LOA foi publicada. Eu tenho todos os créditos ordinários. Então, na minha LOA, no projeto de lei orçamentária anual, vai conter tudo aquilo que eu planejo gastar para o ano seguinte. Quando a lei é aprovada, significa que eu tenho autorização do Congresso Nacional para gastar tudo aquilo que eu previ, tudo aquilo que está constante na LOA. E nessa LOA, eu tenho todos os créditos ordinários, né, que são aqueles créditos que previamente já foram estabelecidos. Mas agora eu te faço a seguinte pergunta. Pensa um pouquinho. Eu faço a LOA, eu faço o meu planejamento para o ano subsequente. Então, em 2020, agora, o Executivo inteiro, o Legislativo e o Judiciário, eles estão formulando o projeto de lei orçamentária para o ano de 2021. Então, esse planejamento, por melhor que ele seja, por mais perfeito que ele venha a ser, é impossível você prever todas as nuances que vai acontecer no ano seguinte. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma margem para fazer alterações. Olha o que nós estamos vivendo este ano. Alguém, em março, que é mais ou menos fevereiro, março, começa-se a pensar na LOA do ano seguinte, alguém em sã consciência pensou que a gente viveria o que nós estamos vivendo agora, a questão do Covid, toda essa crise financeira que nós estamos passando? Impossível. Então, o legislador, o que ele pensou? Eu vou aprovar esse objeto de planejamento, mas eu tenho que ter uma forma de alterar a LOA no decorrer daquele ano. Então, a LOA entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2020. Como eu vou alterar essa lei para que eu consiga fazer gasto? Porque imagina só, eu construí essa ponte que eu comecei dando exemplo. Eu previ que eu gastaria 1 milhão. Então, essa é a minha dotação. Dotação orçamentária de 1 milhão. Se 1 milhão não for suficiente, eu tenho que fazer uma alteração no meu planejamento. Ou eu vou deixar a ponte parada até o ano seguinte. Então, por motivos como esse, que eu tenho que ter uma flexibilidade um pouco maior no meu planejamento. Porque o orçamento não é uma simples receita de bolo, né, que você vai fazer tudo conforme está escrito ali no livro de receitas e vai sair exatamente como você previu. Algumas coisas vão acontecer no meio do caminho e para essas coisas que vão acontecendo que eu tenho essas minhas alterações. E é justamente o objeto de estudo da nossa aula, que a gente vai falar de créditos adicionais. Então, olha só, vamos fazer um resumo do que nós vimos na aula passada. Aprovei o PPA, aprovei a LDO. Então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles vão começar a fazer o seu próprio orçamento, porque os três poderes, eles têm independência financeira e orçamentária. Então, eles vão gastar, eles vão propor o seu orçamento. Então, mais ou menos fevereiro até abril, os poderes estão planejando como que vão gastar. Então, eles já estão fazendo o seu projeto. Então, olha só como funciona. Por exemplo, imagina só, eu vou usar daqui para frente o exemplo da ONB.
A UNB tem os seus gastos. A UNB, a Universidade Federal de Brasília, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Então, quem melhor para conhecer os gastos da UNB que não seja ela mesma? Então, eu não posso fazer com que o escritório do Ministério da Educação faça todo o planejamento de gastos da UNB. Então, a UNB vai apresentar o seu orçamento, as outras universidades federais também vão apresentar o seu orçamento, a CAPES, que é o lugar onde eu trabalho, também vai apresentar o seu orçamento, a FNDE, INEP, todos os órgãos vão apresentar o seu orçamento. Todos os órgãos vão apresentar o seu orçamento para o órgão gerencial. Aí o órgão gerencial ele vai compilar tudo, então o Ministério da Educação pegou o orçamento de todas as pessoas que são envolvidas com ele, que são vinculadas a ele, e condensou tudo, envia para o Bolsonaro, envia para o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo vai pegar, escrever uma mensagem e vai enviar para o Congresso Nacional. Então, até aqui, eu estou falando mais ou menos de abril de 2019. Aí, eu envio para a SOF, que a gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Depois, eu vou ter até o dia 31 de agosto para enviar para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai promulgar, vai deliberar sobre a lei, vai aprovar a lei até dia 22 de dezembro. O orçamento está pronto para o dia 1º de dezembro. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que tem um lapso temporal gigantesco, que diversas coisas podem acontecer. Eu começo a prever os meus gastos, a planejar os meus gastos em fevereiro do ano anterior. Então, por mais brilhante que essa equipe orçamentária, equipe de planejamento orçamentário seja, ela não vai conseguir prever tudo que vai acontecer no ano subsequente. Então, por conta disso, para execução do orçamento de 2020, eu tenho que trabalhar com essas alterações. E essas alterações são o que a gente chama de créditos adicionais. Então, o que é o crédito adicional? É um mecanismo pelo qual o governo, tanto federal, estadual e municipal, eles utilizam para fazer alterações no planejamento orçamentário, para fazer alterações na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar muito com esse conceito. Então, aqui é o ano de 2020, o ano que a LOA está em vigor. Aqui, 2019, planejamento. Quando que eu posso ter a inclusão de créditos adicionais? Apenas aqui, né? Eu não tenho a necessidade de incluir créditos adicionais em 2019. Por que não? Porque o crédito adicional eu só preciso quando eu estou executando a LOA. Porque aí eu não estou planejando mais, eu estou executando. Então não faz sentido nenhum que o crédito adicional ele seja utilizado antes da execução, ele seja utilizado no momento do planejamento. Então eu fiz o meu planejamento no momento da execução, quando eu tiver que lançar mão de alterações, eu vou fazê-las de acordo com os créditos adicionais. E eu tenho 3 categorias de créditos adicionais, que é o que a gente vai ver hoje. Então, segundo a Lei 4.320, que é a principal lei orçamentária que nós temos, né, tirando a Constituição, são créditos adicionais às autorizações de despesas. Então, olha só, o que é o crédito adicional? Autorização para fazer despesas, autorização para gastar. Aquelas despesas que não foram computadas, aquilo que eu não tinha planejado. Então, por exemplo, eu estou fazendo a LOA aqui do DF. Eu tinha como prever que o teto da escola classe 15 lá da Ceilândia ia cair? Não, mas ele caiu. E agora, o que eu faço? Essa despesa estava computada? Estava planejada? É claro que não, porque não tinha como prever com 1 ano de antecedência que o teto daquela escola ia cair. Então, eu tenho que pedir autorização para o Congresso e falar, olha só, Câmara, eu posso gastar desse jeito? Eu posso ir lá e arrumar o teto daquela escola? Aí a Câmara fala, não, vá lá e faz. Então, é um gasto que não existia e que agora ele tem que vir à existência, porque agora tem-se a necessidade dele. Então, são despesas não computadas, né, não previstas no projeto de lei ou insuficientes.
Então, eu tenho duas formas diferentes de fazer alteração. A primeira é uma despesa completamente nova ou uma despesa que já foi prevista, mas ela foi insuficiente. É aquele exemplo que eu estava conversando com vocês sobre a ponte. Eu previ apenas 1 milhão, mas agora está faltando 200 mil reais para terminar de fazer a ponte. O que eu faço? Eu devo lançar mão de um crédito adicional. Eu devo lançar mão de uma alteração orçamentária, né? Uma alteração no meu orçamento, através dos créditos adicionais. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo para vocês? Sim, professor. Então vamos lá, vamos prosseguir. Qualquer dúvida, por favor, vamos parando. Então, olha só, como que vai funcionar então? Como eu disse a vocês, né? A UNB, por exemplo, agora, igual esse exemplo que eu vou passar para vocês. No crédito ordinário, que é aquele do projeto de lei mesmo, da lei orçamentária, no planejamento ainda, é mais ou menos assim que funciona também. A UNB vai encaminhar toda a sua proposta orçamentária para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação vai compilar, juntamente com todas as pessoas, né, que estão envolvidas juntamente a ele, CAPES, CNPq não, né, mas CAPES, FNDE, todas as outras universidades federais, vai juntar num projeto só e vai mandar para a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. A SOF vai compilar tudo, porque tem que ser uma única lei, lembra do orçamento ser único? Eu tenho que pegar o orçamento do Executivo inteiro, então eu vou pegar o orçamento do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Economia, todo o orçamento e juntar tudo. Todo mundo vai fazer o seu separadamente, depois junta todo mundo e eu vou compilar. Aí eu peguei o orçamento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mando para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai pegar, fazer o projeto de lei e vai enviar para o Congresso Nacional. Vai lá parar na Comissão Mista de Orçamento. Então vai passar pelo Senado, vai passar pela Câmara dos Deputados, até que esteja aprovado. Aí eu tenho meu projeto de lei orçamentária aprovado. Suponhamos que a UNB precise fazer um gasto que não tinha sido previsto. Ela comunica o Ministério da Educação, ela vai encaminhar o pedido, o Ministério da Educação vai analisar o mérito e vai ver se é interessante. Se o Ministério da Educação estiver ok com isso, ele vai enviar para a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Isso eu estou falando da alteração, tá? Do crédito adicional. Então, a SOF vai mandar para a Casa Civil, o Bolsonaro vai pegar, vai assinar um projeto de lei, né, e vai enviar essa aprovação para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai falar assim, não, ok. Então, olha como que funciona. O NB diz que, é mais ou menos assim, pensa o seguinte, pensa comigo. Vamos supor que o laboratório de química, a UNB tinha previsto gastar 50 mil reais no laboratório de química. Chegou em junho, a UNB pensa assim, quer saber? Esses 50 mil reais, eles podem ser mais bem gastos, não no laboratório de química, vamos colocar no laboratório de física? Aí vamos colocar no laboratório de física. Mas foi para isso que eu autorizei, eu, Igor, o Congresso Nacional autorizou gastar no laboratório de física? Não. Então, o que eu tenho que fazer? A UNB vai ter que pedir autorização para quem? Para a sociedade, para o Congresso Nacional. Então, a UNB vai mandar assim uma mensagem para o Ministério da Educação. MEC, eu preciso fazer uma alteração no meu planejamento. No ano passado, eu pensei que seria interessante gastar 50 mil no laboratório de química, mas hoje eu acho que vai ser melhor no laboratório de física. Pode ser? Pode. Em algum momento, eu tinha um gasto previsto para o laboratório de física? Não, mas agora eu quero que tenha. Então, eu peço autorização para o MEC vai formular um pedido para a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF vai condensar e vai enviar para a Casa Civil, vai enviar para o chefe do Poder Executivo. Bolsonaro vai assinar e vai mandar para o Congresso. O Congresso vai falar, não, tudo bem, vocês estão autorizados a fazer essa mudança. Aí, depois dessa autorização, que a UNB finalmente pode pegar aqueles 50 mil reais e utilizar no laboratório de física como ela quis. Então, é algo bem burocrático. Mas por que é burocrático? Porque o que foi planejado é aquilo que deve ser utilizado, deve ser gasto daquela forma. Porque a gente está falando do meu dinheiro, então tem que ter um zelo muito grande. Então, é burocrático esse trâmite? É burocrático. Mas, da mesma forma que é burocrático a aprovação do meu planejamento orçamentário, a execução e a alteração desse planejamento também tem que ser burocrático. Então, uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mente,
qualquer coisa que refere-se a arrecadar recurso e principalmente gastar dinheiro público, eu tenho que ter autorização no Congresso Nacional. Pode falar, Marielle. Professor, e no caso dos municípios, quando eles recebem uma verba para fazer alguma obra, se for fazer alteração para fazer outra coisa com aquele dinheiro, tem que acontecer da mesma maneira? Ó, a gente tem duas coisas diferentes aqui. Eu entendi a sua pergunta, mas olha só. O município, ele tem também o seu próprio planejamento anual, tá bom? Mas suponhamos que essa verba que ele tem recebido seja por convênio. Vamos dar um exemplo mais claro. Suponhamos o seguinte, que o Ministério da Saúde tenha, através de um convênio, tenha liberado 50 mil reais para o município de Anápolis, aqui pertinho, para eles comprarem uma ambulância. Se aquilo foi previsto no planejamento. Então, se o município de Anápolis quiser fazer um outro fim para aquele dinheiro, ele está impossibilitado. Por que ele está impossibilitado? Porque aquele valor foi aprovado para ele comprar uma ambulância. Ele não pode simplesmente trocar. Como que ele vai trocar esse gasto? Ele vai ter que pedir para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai fazer todo esse trâmite aqui. Vai pedir para o Congresso Nacional de novo, falar, Congresso, ao invés de gastar 50 mil reais na ambulância, posso gastar 50 mil reais comprando vacinas? Aí o Congresso vai falar, não, pode, você pode fazer essa atualização. Entendeu, Marielle? Sim, entendi. Obrigada. Entendeu? Pessoal, sempre que quiserem, pode perguntar, tá bom? Pode perguntar. Então, vamos prosseguir. Então, eu tenho 3 tipos de créditos adicionais. Eu tenho 3 situações diferentes e para cada tipo de situação, eu tenho um crédito adicional que vai atender essa minha necessidade. Então, eu tenho um crédito suplementar, eu tenho crédito especial e tenho crédito extraordinário. Eles têm algumas coisas que eles têm em comum, mas eles são bem diferentes entre si e nós vamos falar sobre cada um deles agora. Então, vamos lá. Primeiro deles, créditos suplementares. Então, só para ficar claro na cabeça de vocês, eu tenho crédito adicional, correto? E eu tenho 3 tipos de crédito adicional: suplementar, especial e extraordinário, tá bom? Então, dentre a classificação créditos adicionais, eu tenho 3 tipos de créditos adicionais: suplementar, especial e extraordinário, cada um com um fim, um objetivo diferente. Vamos começar pelo suplementar. São os créditos destinados a reforço de dotação orçamentária. Quando eu falo isso, são créditos destinados a reforço de dotação orçamentária. Lembrando, o que é dotação orçamentária? É o dinheiro que foi designado para aquele crédito, para aquela ação. Então, se eu falo que é um crédito destinado a reforçar uma dotação orçamentária, significa que aquela ação ela já foi prevista. Aquela ação foi prevista e o valor que eu designei, a dotação orçamentária que eu designei para aquela ação foi insuficiente. Então, no crédito suplementar, eu já tenho uma ação, a ação de construir uma ponte, mas eu só coloquei um valor que foi insuficiente para eu terminar aquela obra. Então, eu preciso o quê? Eu preciso de um reforço, eu preciso de mais dinheiro. Aquele dinheiro que eu tinha planejado, que eu tinha concordado com o Congresso Nacional, foi insuficiente. Agora eu tenho que bater na porta do Congresso e falar, Congresso, eu preciso de mais dinheiro, vocês podem me liberar? Porque tudo é conversado, tudo é acordado. Tudo bem? Então, créditos suplementares, o crédito já existe, aquele crédito já existe, ele só precisa de um valor a mais. Eu só preciso de uma grana a mais para terminar aquilo que eu tinha previsto. Então, vamos lá. Eles são autorizados por lei. Então, eu tenho que fazer uma lei, o Congresso Nacional tem que fazer aquela lei, e eles são abertos por decreto do Poder Executivo. Então, isso é só uma questão mais burocrática, mas é mais ou menos assim. O Legislativo vai assim, falar, pode fazer. Você está precisando de 200 mil reais a mais para construir a ponte? Pode fazer. Eu não estou mandando você fazer, eu estou autorizando você fazer. Aí, a partir do momento que o Congresso autoriza eu gastar 200 mil reais a mais para fazer aquela ponte,
eu posso ir lá, o chefe do Poder Executivo, o Bolsonaro, tem que emitir um decreto liberando esse dinheiro para o Ministério, para a pasta XYZ, conseguir concluir aquela obra. Então, o Congresso Nacional autoriza, através de uma lei, e o chefe do Poder Executivo, que ele sim vai utilizar e vai liberar aquela grana. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, eu coloquei errado. Não é lei do PPA, é lei da Lua. E como que tem que ser? Eu falei para vocês que tem que ser por meio de lei. Mas vamos lá, pensa comigo. Lá em 2019, eu mandei para o Congresso Nacional a LOA de 2020. A LOA de 2020. E olha como é que a gente tem algumas peculiaridades interessantes. Tem um princípio que se chama princípio da exclusividade. O que esse princípio ele quer dizer? Que o princípio da exclusividade ele diz que a LOA ela só tem que ter matéria orçamentária, só tem que falar sobre orçamento. Por quê? Porque o rito processual dela é muito rápido. Então, assim, eu começo em setembro, dia 1º de setembro, e termino em dezembro. Então, essa lei tem que ficar aprovada ali. Uma lei para passar no Congresso Nacional demora anos. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou falando assim, olha, qualquer tipo de lei não pode estar aqui dentro, que é o que eles falam de efeito carona, né? Imagina só, que dentro da lei, eu sei que a LOA, o projeto de lei orçamentária, ela corre extremamente rápido. Então, o que eu faço? Eu coloco uma lei para legislar sobre o trânsito, sobre o Código Nacional de Trânsito, dentro da LOA, só para aproveitar aquele trâmite rápido. Então, o legislador já proibiu, falou assim, só tem que ter lei orçamentária aqui dentro. O projeto de lei orçamentária ou não, só tem que ter lei orçamentária. Qual que é a exceção? Que é uma exceção bem mais ou menos, né? É mais ou menos assim. Imagine só, eu estou prevendo gastar 1 milhão, tá lá na lei, lá na LOA. Estou prevendo gastar 1 milhão para construir a ponte. E, se for necessário, abrir um crédito suplementar de R$200 mil. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aprovando na LOA a construção da ponte e estou prevendo a abertura de um crédito suplementar de R$200 mil. O que eu estou falando? Eu vou construir uma ponte de 1 milhão. Esse crédito crédito orçamentário, construção da ponte, qual que é a dotação? 1 milhão. E eu ainda estou falando assim, se for necessário, 20% adicional. O que eu estou fazendo? Eu estou autorizando automaticamente já a criação de um crédito suplementar. Então, o que eu estou falando para vocês? O crédito suplementar, que é para dar um reforço na dotação orçamentária, ele tem que ser aprovado por lei. Ele pode estar previsto na lei do planejamento, na LOA, ou ele pode vir numa lei posterior. Então, ele pode acontecer, como é a forma mais simples, é assim, gastei 1 milhão que tinha sido previsto para construir a ponte. O que eu faço agora? Vou no executivo, vou lá no legislativo para pedir para eles aumentarem R$200 mil a mais. Tudo bem? Deu para entender essa parte, pessoal? Eu sei que ela é um pouquinho mais complexa. Então, aqui, ela pode estar na LOA ou em uma lei específica. O importante é o quê? É que o Congresso, ele deu o seu aval. Ele fala assim, não, beleza, vamos gastar R$200 mil a mais para construir essa ponte. O acordado nunca é caro. O Congresso sempre tem que aprovar uma despesa. A gente não pode ter uma despesa que o Congresso não aprova. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Falem comigo aí para não me sentir muito sozinho. Sim, professor. É um pouco mais difícil, mas deu para entender. Sim, deu sim. Então vamos lá. É mais complicado. Um pouquinho. Esse aqui é um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Também tem vigência limitada ao exercício financeiro. Então, suponhamos, vamos sempre utilizar esse exemplo da ponte. R$1 milhão foi a previsão inicial. Eu vi que não deu certo. Fui lá e corri para abrir um crédito suplementar de R$200 mil. Eu posso gastar esse crédito até 31 de dezembro. Passou 31 de dezembro, aquilo não é mais dotação extra, né? Um reforço de dotação. Passou, eu cancelo aquela dotação e vamos para o planejamento do ano seguinte. Se virem aí. Porque também não é karaokê da Xuxa, né? Então, se eu não gastei tudo até 31 de dezembro de 2020, o restante do gasto tem que estar previsto no próximo planejamento do ano seguinte, de 2021.
Ah, e se não for necessário, abre novamente um crédito suplementar. E a gente vai fazendo assim. O importante é, sempre tem que ter autorização do Congresso. Sempre. Incorpora seu orçamento, outro item, né? Incorpora o seu orçamento, adicionando a dotação orçamentária que deve reforçar. O que isso significa dizer? Que o meu crédito orçamentário, ele já existe. A ação orçamentária já existe. Então, tá lá, construção da ponte, aí tem lá o código gigantesco que eu falei para vocês, né? 1502, 13, 14, por exemplo. A minha dotação é de 1 milhão. Essa dotação já existe. O crédito suplementar, ele veio para reforçar, para colocar mais dinheiro naquela conta ali. Então, de 1 milhão, passa para 1.200.000. Mas ele já existe. Então, ele vai incorporar-se ao orçamento que já existe, aquele crédito que já existe. A indicação é obrigatória das fontes de recurso. Olha como o orçamento ele tem que ser amarrado, né? O executivo, no momento em que ele falar assim, Congresso Nacional, eu preciso de R$200 mil a mais para construir aquela ponte. Aí, o chefe do Legislativo, né, o Rodrigo Maia, e o Alcolumbre vai fazer assim, Bolsonaro, né? Tá bom, então. De onde que a gente vai tirar esses R$200 mil? Aí o Bolsonaro vai ter que falar, ó, eu vou cortar tal lugar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. A gente vai ver quais são as fontes de recurso, tá? Mas o que eu não posso deixar é o orçamento furado. O orçamento, ele tem que sempre estar em equilíbrio. Sempre. Se eu arrecadar R$1 trilhão, eu tenho que gastar R$1 trilhão. Eu tenho que sempre prever, vou arrecadar R$1 trilhão e vou pagar 300 bilhões de empréstimo. Pode fazer isso? Pode. Mas sempre tem que bater. Porque quando eu pego um empréstimo, esse empréstimo também é uma fonte de receita. Eu estou utilizando esse empréstimo justamente para poder gastá-lo, né? Então, sempre tem que ficar bem amarrado. E o crédito suplementar também. Ah, amigão, beleza, você quer gastar R$200 mil a mais? De onde você quer tirar? Porque não é bagunçado assim, não. Você tem que mostrar de onde você vai tirar. O cobertor é curto. Então, você puxa de um lado e vai descobrir do outro. Ah, eu vou tirar de tal, vou tirar de alguma despesa ali que eu ia fazer na educação. Pode fazer isso? Depende da despesa, porque tem muita despesa que é engessada. Mas pode, em alguns casos pode sim. Eu vou cortar de tal lugar? Pode? Pode, vai lá e corta. O importante, principalmente investimento. A primeira coisa que roda é investimento. É aquela ruazinha que seria recapeada, é aquele porto que sofreu alguma reforma, é alguma coisa nesse sentido. Então, o crédito suplementar sempre vai ter que ter uma indicação obrigatória dos recursos, né, que eu vou utilizar. Continuando, tem um negócio interessante que se chama janela orçamentária. O que muita gente, alguns parlamentares, principalmente, eles são mais malas, o que eles fazem? Porque assim, eu falei para vocês que o orçamento ele tem que bater certinho. Certinho. A receita tem que bater com a despesa. O orçamento sempre vai dar zerado. O tanto de receita que eu tiver vai ter que bater com as minhas despesas. Vai ser sempre assim. Aí o que o bonitão vai lá e faz? Ele pensa assim, cara, eu preciso muito colocar alguma ação dentro desse orçamento. Aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca construção de uma ponte por R$5 mil. É óbvio que eu não vou conseguir construir uma ponte com R$5 mil. Mas o que ele está querendo colocar ali? Ele já colocou aquela ponte de R$5 mil para que no ano seguinte ele consiga fazer aquele lobby e consiga colocar mais crédito suplementar. O objetivo é, eu coloquei aquela ação, eu sei que eu não consigo construir a ponte com R$5 mil, mas aquela ação já está no orçamento. Então, para eu conseguir colocar mais dinheiro lá dentro, é um pouco mais fácil. Então, a gente tem esse efeito janela orçamentária, que é como se fosse eu deixar uma janela aberta para colocar uma despesa que de uma forma mais fácil, digamos assim. Então, eu não iria colocar a ponte porque não tem dinheiro suficiente. Aí, coloca só R$5 mil, porque pelo menos a ponte fica prevista aí. Qualquer coisa, a gente não faz, porque o orçamento ele é só autorizativo. O legislativo autoriza e o executivo vai executar. Se não der para construir a ponte, tudo bem, mas tem que estar previsto. Aí o que a galera faz? Coloca aí, construção da ponte, qual vai ser a dotação orçamentária? Coloca R$5 mil só. Não, mas isso é impossível. Não tem problema, a gente faz um reforço orçamentário o ano que vem através de um crédito suplementar. Tudo bem? Tá dando para entender?
Sim, professor. Então vamos lá, vamos prosseguir. Crédito especial. Se de um lado eu tenho crédito suplementar, que é para trazer mais força, dar mais dinheiro para aquela conta, eu tenho crédito especial. O que é o crédito especial? São créditos destinados à despesa para quais não haja dotação orçamentária específica. Significa dizer o quê? Aquele crédito, aquela ação, aquele gasto, ele não foi previsto. Então, eu não coloquei a ponte no orçamento. Ah, mas agora, do ano de 2020, eu quero fazer a ponte. O que eu tenho que fazer? Um crédito especial. Eu vou alterar o meu planejamento. Mais uma vez, eu tenho também que indicar. Então, eu falo assim, para o ano de 2020, imagina só que o executivo tenha pensado assim, eu vou revitalizar a ponte do JK, por exemplo, a terceira ponte. Coloquei lá uma dotação de 1 milhão. Mas, cheguei em 2020, eu não quero mais. Eu acho que não é tão interessante assim. É mais interessante eu revitalizar as outras duas. A não sei o que das Garças e a Costa e Silva. Então, vamos revitalizar as duas. Pode fazer isso? Posso. De que forma? Através de um crédito especial. Por que especial? Porque em nenhum momento eu tinha previsto gastar com a revitalização da ponte Costa e Silva. O que eu tenho que fazer? Isso agora é um negócio completamente novo. É completamente novo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Congresso Nacional e falar, Congresso, eu quero fazer essa ação nova, que eu não tinha pensado ano passado. Congresso, beleza, vamos conversar, vamos aprovar aqui esse projeto. A primeira coisa que você tem que fazer é, de onde você vai tirar esse dinheiro? Essa grana que você vai utilizar para revitalizar essas duas pontes aí, que você nem tinha falado ano passado, de onde você vai tirar essa grana? Então, eu tenho que indicar a fonte de recurso. Outra coisa, ele é autorizado por lei e aberto pelo Poder Executivo. Então, mais uma vez, eu vou lá pedir, aí o Congresso Nacional vai me dar ok. Ele vai autorizar mediante uma lei. Vai haver uma votação, Senado e Câmara vão votar, beleza, autorizou. O Executivo é obrigado a cumprir? Não, não é obrigado. Ele está autorizado a cumprir. Então, ele pode ir lá e fazer uso desse recurso, fazer a construção, a revitalização dessa ponte Costa e Silva. Quando não há dotação orçamentária específica, que é um projeto completamente novo, então precisa ter autorização do Congresso também, e vigência limitada ao exercício financeiro. Então, lembrando que o exercício financeiro sempre começa dia 1º de janeiro e termina 31 de dezembro daquele ano, daquele respectivo ano. Só que tem um detalhe. O crédito especial, ele tem um detalhe. O suplementar, que é aquilo que é só o reforço, acabou 31 de dezembro e já era. O crédito especial, ele é diferente. Então, suponhamos o seguinte, qual é o meu crédito especial? É revitalizar a ponte Costa e Silva. Esse é o meu crédito especial. E quanto que eu pedi? 200 mil reais. Isso é o que foi autorizado, 200 mil reais. Aí, só que demora pra caramba, né? O Congresso Nacional, ele é todo moroso, é muito demorado. Suponhamos que o chefe do Poder Executivo, apenas dia 2 de setembro, ele conseguiu abrir, ele conseguiu autorizar, falando, vá lá e gasta esse dinheiro. Então, dia 2 de setembro, ele vai começar a fazer a revitalização da ponte Costa e Silva. Vai dar tempo? Eu tenho 4 meses para o ano acabar. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Vai dar tempo? Se não der tempo, o que acontece? Suponhamos que eu comecei a gastar, deu 31 de dezembro, eu não terminei tudo e gastei só 180 mil. Eu ainda tenho 20 mil reais autorizados para eu gastar para revitalizar a minha ponte. Então, o Bolsonaro foi lá e abriu esse crédito dia 2 de setembro. Daí em diante, eu não tive tempo suficiente para terminar a minha ação pública. O que tem essa peculiaridade, o crédito especial? Ele fala o seguinte, se o crédito for aberto nos últimos 4 meses, que é o que está escrito aqui, né? Daquele exercício, poderão ser reabertos no limite de seu saldo. Então, o que está dizendo? Migão, você gastou 180 mil e você tinha 200, o seu saldo é de 20. Então, você vai poder, eu estou te autorizando para o ano de 2021, você gastar
esses 20 mil reais para terminar de fazer a sua ação. Então, isso aqui é exceção da exceção. Primeira coisa, tem que ser um crédito especial. Segundo, ele tem que ser aberto, não é autorizado. O autorizado pode ter sido antes, mas ele tem que ter sido aberto de setembro em diante. Viu que não dá tempo, ele vai poder utilizar o saldo. Nunca vai poder ser maior do que aquilo que foi autorizado. O Congresso autorizou gastar 200 mil reais. Ah, mas por conta de algum problema choveu muito em setembro, eu não consegui terminar de fazer a minha ação. Ainda está faltando 20 mil reais, eu preciso terminar de pintar o finalzinho da ponte. Posso continuar? Tem que estar previsto na LOA do ano seguinte? Não, não há essa necessidade, tá bom? Não tem essa necessidade de se fazer isso. Por quê? Porque no crédito especial, se ele for reaberto nos últimos 4 meses do ano, ele pode ser reaberto o ano seguinte com o seu saldo, com aquele restinho de grana que estava faltando. E conservam-se a sua especificidade, demonstrando-se desprezalizados a contas deste, né? E o que é importante é, então assim, o que isso aqui significa dizer? Como aquilo não foi previsto, esse crédito revitalização da ponte Costa e Silva, ele nunca existiu. Ele vai existir agora por meio de uma alteração orçamentária. Então eu fui lá e botei ele na minha LOA, né, através de um crédito especial. Suponhamos, olha a tragédia, né? Eu fui lá, alterei a minha LOA, alterei o orçamento, falei, olha, eu preciso de 200 mil reais para revitalizar a ponte Costa e Silva. Gastei, cheguei lá, gastei, ficou faltando mais 30 mil reais. Eita ferro. Já é uma alteração e eu preciso de uma alteração da alteração. E agora? Eu posso abrir um crédito suplementar, porque agora o que eu preciso é um reforço de dotação. Esse crédito já existe. Agora eu preciso só de mais dinheiro. Eu posso fazer um crédito suplementar em cima de um crédito especial? Por que o crédito é especial? Porque a revitalização da ponte ela nunca existiu, ela nunca foi prevista. Ela entrou por meio de uma alteração, ela está entrando agora. E aí, eu posso fazer um reforço de dotação? Não, não posso. Então, olha que legal. Se tiver faltando dinheiro, o que eu tenho que fazer? Se dará por um novo crédito especial. Então, eu não posso suplementar, eu não posso reforçar, não posso colocar mais grana dentro de um crédito especial. É só para ter mais controle, né? Para não ficar muito bagunçado. Eu vou ter que alterar a alteração do meu planejamento? Não, então abra um novo crédito especial, como se esse crédito não existisse. Abre um novo. Você precisa de mais 10 mil reais, então abre um novo crédito especial. Tá dando para entender, pessoal, até aqui? Falem comigo aí. Sim, professor. Sim, professor. Sim, tranquilo? Então, recapitulando. Crédito suplementar é aquele para colocar mais dinheiro naquela ação pública. Crédito especial é para uma ação pública nova. Aquilo que a gente não pensou, tá bom? Agora vamos por terceiro. Crédito extraordinário. São os créditos destinados à despesa urgente e imprevisível, como caso de guerra, comoção interna, calamidade pública. Então pensa comigo. Tem como eu prever uma guerra? Tem como eu prever uma calamidade pública? Tem como prever um estado de emergência? Não. Então, o crédito extraordinário também, na maior parte das vezes, ele também se refere, desculpa, pessoal, ele também se refere a um crédito novo, né? A um gasto novo. Só que ele tem um detalhe. São para situações, deixa eu colocar para marcar aqui, urgentes e imprevisíveis. No momento em que eu estava, o Ministério da Saúde, ele teve de aproximadamente março até junho, aproximadamente, para ele fazer o seu orçamento. Algum técnico orçamentário previu que a gente teria o coronavírus esse ano e colocou mais dinheiro por conta do coronavírus? Não, impossível isso acontecer, né? Quando estava fazendo a destinação de verbas para atender o Bolsa Família, previu-se que precisava de mais dinheiro por conta de uma recessão que nós viveríamos, que a gente ia ter que parar um mês da nossa vida de trabalho? Impossível isso acontecer. Então, como é impossível isso acontecer, quer ver outro exemplo? Desmoronou o morro não sei o que das contas. Eu tinha como prever isso? Não, não tinha.
é uma situação urgente e imprevisível. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que alterar o meu planejamento orçamentário. O que eu faço? Abro um crédito orçamentário. Só que esse cara, o crédito orçamentário, ele é um pouco mais interessante. Justamente pelo fato de ele ser urgente, o próprio nome já está aqui, né? São despesas urgentes e imprevisíveis. Eu não posso ficar esperando a boa vontade do Congresso Nacional. Então, o que eu faço? Ele independe de autorização legislativa e prévia. Ele independe. Olha o que está acontecendo com o Covid, né? O coronavírus. E a gente vai falar sobre isso. O Bolsonaro foi lá, editou uma medida provisória, botando mais 300 bilhões no orçamento anual. Então foi lá e vamos embora. É um negócio que precisa para ontem, então vamos trabalhar. Depois é uma medida provisória. Medida provisória, para ela ser sancionada em lei, precisa de autorização do legislativo. Então, olha só, eu não preciso da autorização legislativa prévia, mas eu preciso da autorização legislativa posterior. Porque eu não sei quantos de vocês sabem, a gente está até falando um pouco sobre isso, né? O que é a medida provisória? A medida provisória, ela tem uma força de lei ordinária, mas para ela ficar como lei, ela precisa ter uma aprovação no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Se o Congresso Nacional não votar aquela medida provisória, ela perde o seu valor jurídico, ela não existe. Então, o Bolsonaro pode ir lá, numa canetada, vou meter 300 bilhões na economia. Depois o Congresso vai autorizar. Depois o Congresso vai falar se eu podia ter feito isso ou se eu não podia. Mas como é uma situação urgente, como é uma situação imprevisível, essa emergência, ela necessita de alguma coisa um pouco mais rápida. Tá bom? Então, são destinados a despesas imprevisíveis e urgentes, independem de autorização legislativa prévia. Eu vou até marcar aqui, né? Independe de autorização legislativa prévia. Não significa que eu estou dando ombros para o poder legislativo. Eu só vou consultá-lo depois, porque agora a gente precisa atender às necessidades da nação. Eles são abertos por medida provisória, indicação facultativa das fontes de recursos. Então, olha que legal. Quando eu falo dos créditos especiais suplementares, eu tenho que falar, eu vou tirar de tal lugar e vou colocar aqui. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu tenho que mostrar de onde está vindo esse recurso. Para o crédito extraordinário, eu abro, gasto e depois me viro para colocar dinheiro lá dentro, que é o que está acontecendo. O Brasil vai colocar 300 bilhões por conta do Covid, por conta do corona. De onde vai vir esse dinheiro? Não sei. A gente se vira. Na verdade, a gente já sabe, né? Na verdade, a gente vai fazer um monte de empréstimo. Então, a gente vai começar a fazer operação de crédito, dívida interna vai aumentar, mas porque precisa de uma ação agora. Então, no momento que o Bolsonaro foi lá e editou a medida provisória, ele não está falando de onde está vindo o dinheiro. Só está falando que vou gastar. Vou gastar. Depois a gente vê o que acontece. É mais ou menos assim, imagine só, falando do meu orçamento familiar. Em abril de 2020, eu não tinha previsto levar minha filha no hospital, por exemplo. Ela adoeceu. Fui lá e precisei comprar um remédio. Estava previsto no meu orçamento? Não. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá e comprar. Depois eu me viro. Eu compro e depois eu vejo de onde vai vir o recurso para eu pagar essa despesa. Não converso com minha esposa antes, vou lá e compro e pronto, medico com a minha filha e depois a gente vê de onde vai vir esse dinheiro. O importante é resolver esse problema. E é o que está acontecendo. Então, para o crédito extraordinário, eu não preciso pedir uma autorização prévia para o Congresso, eu não preciso falar de onde vai vir esse dinheiro, eu só vou abrir o crédito, vou gastar e depois que eu converso com o Congresso Nacional, de onde vai vir o dinheiro. Agora vamos sentar e de onde vai vir o dinheiro. O que a gente vai fazer daqui por diante? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Sim. Então, que bom. Então, vamos lá. Indicação facultativa dos recursos, né? Isso eu acabei de dizer. Vigência limitada ao exercício financeiro e tem aquela mesma aquela mesma exceção do crédito especial, né? Suponhamos, vou dar um outro exemplo. Desabou o Morro das Cachoeirinhas do Sul lá no Rio de Janeiro. Dia, sei lá, em novembro.
Eu abri o crédito extraordinário em novembro. Abri crédito de R$100 mil para, sei lá, reconstruir as habitações públicas que foram destruídas. Isso em novembro. Não deu tempo de gastar tudo, não deu tempo de completar aquela obra. Eu posso terminar no ano que vem sem precisar que aquilo esteja previsto no orçamento seguinte? Posso. Por quê? Porque eu vou utilizar o meu saldo, eu posso reabrir o saldo no ano seguinte, desde que essa medida provisória ela tenha sido editada nos últimos 4 meses do ano. Então, se não tiver dado tempo, pode abrir de novo. Se tiver feito em fevereiro, mas por conta da morosidade do sistema não deu tempo, aí é problema seu. A exceção que eu estou te dando é, se a situação imprevisível, gente, tiver acontecido de setembro para frente, você pode terminar de gastar o ano que vem. Mas se for por incompetência sua, nem vem querer gastar o ano que vem. Você vai ter que colocar isso no seu planejamento de novo e o Congresso Nacional vai deliberar de novo, vai conversar novamente para fazer a aprovação. E, mesma coisa, conserva a sua especificidade, demonstrando os despesas realizadas à conta deste. O reforço se dará para o novo crédito especial. Então, eu não tenho crédito suplementar de um crédito extraordinário. Bolsonaro viu que esses 300 bilhões foram insuficientes. Eu posso fazer um crédito suplementar? Não, vai ter que abrir um novo crédito extraordinário ou um novo crédito especial. Beleza? Vamos prosseguir. Agora só um detalhe. Porque o termo urgente e imprevisível, ele é um negócio muito subjetivo. Muito subjetivo. Então, o STF, ele é o guardião da nossa Constituição, né? É ele que vai falar depois. As ações que o Bolsonaro tem tomado em relação ao Covid são, assim, o Covid foi uma ação, uma situação urgente e imprevisível? O STF que vai decidir depois. Sim, foi uma situação urgente e imprevisível. O desmoronamento do Morro das Cachoeirinhas foi uma situação urgente e imprevisível? Sim, mas porque a gente já teve alguns casos de empurrar um crédito extraordinário para construir uma ponte, por exemplo. Esse tipo de situação que é o que deve ser evitada. Por que o crédito extraordinário é maravilhoso? Por conta disso aqui, ó. Olha por que o crédito extraordinário é maravilhoso. Eu não preciso de autorização prévia e eu não preciso indicar fonte de recurso. Eu não preciso conversar com ninguém, eu só preciso ir lá gastar. Só isso. Mas o STF que vai validar depois. Essa ação, essa situação, ela era urgente e imprevisível ou é só o governante que está dando uma de mala, uma de João sem braço para aproveitar as benesses, né, do crédito extraordinário? Então, isso é para forçar com que o crédito extraordinário ele realmente seja utilizado para situações urgentes e imprevisíveis, para que isso não fique sendo utilizado de forma corriqueira. Ah, não, isso aconteceu, vamos reformar aquela ponte lá e lançar como crédito extraordinário. Pode? Não. O STF vai avaliar se realmente era uma situação urgente e imprevisível. Então, compete ao STF verificar a imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário, para fim de julgar a possibilidade ou não dele constar como crédito extraordinário em medida provisória. Porque se ele não for urgente nem imprevisível, o que o governante tem que fazer? Faz um crédito especial. Vai ter que passar pelo Congresso Nacional antes, vai ter que indicar fonte de recurso. Vamos seguir o rito normal. O crédito extraordinário é só para eventualidades, para catástrofes, para coisas que acontecem que realmente não tinha a menor possibilidade de ser pensada, de ser planejada. Tudo bem? Então vamos continuar. O que eu falei para vocês. Olha que legal. Recentemente, a medida provisória 929 de 2020 foi editada pelo Poder Executivo para abrir crédito extraordinário de 3,4 bilhões de reais por conta do Covid-19. No crédito orçamentário, eu até sugiro que vocês depois entrem nesse link aqui, que tem o link da medida provisória, né? Tem falando lá o que vai ser, não o que vai ser gasto, como que vai ser gasto, né? Só tem falando que tantos 100 milhões vai ser para o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, 62 milhões para Relações Exteriores, 220 para o da Defesa e 3 bilhões para o Ministério da Cidadania.
O que chama a atenção nos dados é isso aqui, né? 3 bilhões e 37 milhões para o Ministério da Cidadania. Sabe para fazer o quê? Para colocar dinheiro no povo. Bolsa Família, os R$ 600 que a galera está recebendo, tudo está saindo daqui, ó. 3 bilhões de reais para colocar dinheiro no povo, para tentar minimizar os efeitos, os impactos, né, que essa crise vai ter, os impactos econômicos. Porque tem muita gente que não está saindo de casa, tem gente que não está trabalhando, tem gente que não consegue fazer esse trabalho. Vendedores, ambulantes, tem muita gente que não tem a menor, eu não sei se isso está acontecendo com algum de vocês, mas tem gente que não tem de onde tirar. Então, o Estado, já que foi o Estado que declarou que vocês não podem sair de casa, que nós não podemos sair de casa, então, de forma a coibir, não coibir, né, mas minimizar os danos, vai colocar 3 bilhões de reais na economia. 3 bilhões de reais é muita coisa. É muito dinheiro para tentar minimizar esse impacto, né? Através de um... E assim, quem tiver curiosidade, o Ministério da Economia tem um artigo bastante compilado sobre todas as ações do governo para o enfrentamento da crise. Então, lá está falando dos R$ 600 que está dando para as pessoas, né? Para o crédito, para as empresas pagarem salário, para o crédito que vai ser concedido para o capital de giro e dentre diversas outras ações, consta tudo lá no site do Ministério da Economia. Então, se vocês tiverem curiosidade, e todas essas ações, todas elas foram autorizadas de que forma? Através de um crédito extraordinário. Através de um crédito extraordinário. Estão aqui nesse rol de 3 bilhões e 37 milhões. Então, quem tiver curiosidade, entra nesse link que é legal para vocês verem. Então, vamos lá. A gente estava conversando, então vamos lá, vamos recapitular, né? 3 créditos adicionais. Então, eu tenho um mecanismo para alterar no meio do caminho, né? Para trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu tenho 3 formas diferentes de alterar o meu orçamento, o meu planejamento orçamentário, a minha LOA, né? Então, quais são essas 3 formas? Através dos créditos adicionais. Crédito extraordinário, que esse aconteceu alguma coisa, depois eu me viro. Eu não preciso de autorização prévia do Congresso Nacional e eu não preciso indicar fonte de recurso. É o primeiro. Eu tenho o crédito especial, que é para uma ação pública que nem tinha sido pensado, nem tinha sido prevista no orçamento, e tenho o crédito suplementar, que a ação foi planejada, mas simplesmente não deu, a grana não foi suficiente. Para essas duas últimas, suplementar e o especial, desculpa, pessoal, para essas duas últimas, eu preciso indicar a fonte de recurso, né? Eu preciso falar assim, eu vou tirar de tal lugar para colocar nesse crédito especial ou para colocar no crédito suplementar. E aqui estão as fontes de crédito, de abertura de crédito adicional. Lembrando que crédito extraordinário não precisa indicar fonte. Depois eu me viro. Mas no crédito especial e no crédito suplementar, eu preciso indicar uma fonte de recurso. De onde eu vou tirar o dinheiro para gastar naquele lugar que eu estou prevendo. Então vamos lá. Quais são as minhas fontes de recurso? São essas aqui. Opa! Deixa eu levantar mais um pouquinho. Pronto. Essas são as fontes de recurso. Primeira, superávit financeiro em balanço patrimonial. A gente já estudou o balanço patrimonial, né? Ativo de um lado, passivo do outro. A diferença entre os dois vai para o patrimônio líquido. O balanço patrimonial público é bem parecido. Então, o superávit financeiro em balanço patrimonial do ano anterior pode ser utilizado como fonte de recurso. Isso aqui quase não é utilizado. Quase não é utilizado. Essas aqui de baixo são bem mais utilizadas. Vamos para a primeira. Excesso de arrecadação. O que é isso? Para que eu consiga... porque assim, o que acontece no orçamento, né? Eu falo que vou gastar R$1 trilhão esse ano. Eu só posso gastar R$1 trilhão se eu falar que eu tenho R$1 trilhão para receber. Então, as minhas despesas, elas têm que bater com a minha receita. Então, mês a mês, eu tenho um planejamento de arrecadação. Eu vou arrecadar tanto em janeiro, tanto em fevereiro, tanto em março, tanto em abril. Essa arrecadação é prevista. A receita ela é prevista.
não é uma matemática exata, não é uma ciência exata. Então, se eu previ arrecadar R$ 100 em janeiro e arrecadei 150, já tenho R$ 50 a mais para gastar. Se eu previ arrecadar 110 e arrecadei 120, tem mais 10 para gastar. Então, e eu tenho que analisar também a tendência do que vai acontecer no futuro da minha arrecadação. Então, significa dizer o seguinte: se tiver sobrando dinheiro, eu posso usar essa sobra de dinheiro para abrir um crédito suplementar, para abrir um crédito especial. Então, o excesso de arrecadação é aquela sobra de dinheiro, uma receita a mais que não estava sendo prevista. Vamos para o próximo. A anulação total ou parcial de dotações, isso aqui é o mais comum de acontecer. É o mais comum de acontecer. É aquele caso assim, a UNB quer gastar R$50 mil com o laboratório de física. Isso não foi previsto. Então, o que agora eu vou fazer? Eu vou abrir um crédito especial. Por quê? Porque não estava previsto ano passado, eu não previ. Então, é uma ação nova. Aí eu tenho que indicar uma fonte de recurso, do recurso. Qual vai ser? Eu vou anular aquele crédito que estava falando que eu gastaria R$50 mil no laboratório de química, eu vou anular. Consequentemente, esses R$50 mil ficaram livres, ficaram à disposição. Aí eu pego esses R$50 mil que ficaram à disposição e boto no crédito orçamentário, nesse crédito especial, para eu colocar dinheiro no laboratório de física da UNB. Tudo bem? Então eu tiro de um lado e coloco do outro. Anulação total ou parcial de dotação. Ou eu posso fazer assim, né? Eu tenho aquela dotação de R$50 mil para colocar no laboratório de química. Aí eu faço o quê? Eu anulo parcialmente isso. Eu vou gastar 30 no de química, tiro R$20 mil no laboratório de química e vou implementar no de física. Então, ou eu posso anular tudo, ou posso anular só uma parte do meu orçamento. Tudo isso para fazer aquelas alterações, né? Prosseguindo, que é outra que é muito, muito comum também, operações de crédito, empréstimo. Então, a operação de crédito, ela é utilizada sim para a gente fazer novos gastos. Então, eu posso falar assim, o Brasil ele quer comprar 50 novas ambulâncias. Então, eu estou fazendo um crédito especial de compra de 50 novas ambulâncias. De onde vai vir o dinheiro? Vou meter um empréstimo aí mesmo e comprar. Pode ser? Pode. Eu posso fazer um empréstimo, principalmente para comprar bens de capital. A gente vai conversar sobre isso, um pouco mais sobre isso no futuro. Então, eu posso fazer um empréstimo, e esse empréstimo vai servir de base para uma alteração orçamentária, para um crédito suplementar ou um crédito especial. Então, faltou R$200 mil para a construção da minha ponte. Eu não tenho de onde tirar. Mas eu preciso construir a ponte. R$200 mil. Não consigo anular nem parcial, nem total uma despesa. O que eu faço? Pego um empréstimo. Reserva de contingência. O que é reserva de contingência? É você deixar um dinheirinho guardado para uma poupança, né? Aquela grana vai ficar ali para qualquer coisa que aconteça. Então, eu deixei R$1 milhão guardado para eventualidades, para coisas que eu vou colocar no futuro. Isso é outra coisa que é muito rara de acontecer, né? É muito raro você ter um crédito a título de reserva de contingência. Prosseguindo, receita sem despesa correspondente. Então, a receita sem despesa correspondente é quase a mesma coisa daqui. É uma receita que ela foi... É uma despesa que ela existia por algum motivo, principalmente porque o Congresso Nacional não quer utilizar mais não quer fazer mais aquela despesa, então agora a grana daquela despesa está lá, à disposição. Então, eu posso utilizar esse dinheiro que está livre para alocar num novo gasto ou para suplementar um gasto que já existe. Então, essas são as fontes de abertura de créditos adicionais. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Fala comigo. Professor, só uma pergunta. Você vai fazer esses vídeos quando? Porque tá aqui em casa, eu acho que a internet está um pouco lenta. Tá oscilando. Até amanhã. Não, tudo bem. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo fazer tudo. Eu já postei os de contabilidade tributária. Eu não consegui acompanhar muito bem, não. Nos outros dias eu não tive problema, não. Hoje já estou tendo problema para acompanhar a aula. Tá certo. Beleza. Mas eu
mas eu vou postar no YouTube até amanhã, eu consigo postar direitinho, beleza? Para você deu tudo certo, Marielle? Tá aí ainda? Sim, professor, tô aqui. Deu para acompanhar direitinho? Sim, deu também. Tudo aqui. Tá, beleza. Alguma dúvida, então? Deu para entender? Não, tá tranquilo. Tranquilo, Que professor. bom. Que bom, então, pessoal. Agora, opa. Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje. A atividade, eu estou passando as atividades bem simples. O objetivo dessas atividades que a gente está tendo nas nossas aulas remotas é só porque eu quero que vocês, sabe, escrevam. Principalmente que vocês escrevam. A gente não tem a opção, né, de eu colocar um quadro e eu botar vocês para escrever no caderno, então eu quero que vocês escrevam um pouco. Então, eu vou postar daqui a pouco no portal e no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp, a nossa atividade de hoje. Então, basicamente, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me deem um resumo da aula. Eu quero que vocês vão falar o que é um crédito suplementar, o que é o crédito especial, o que é o crédito extraordinário. Como que se dá a aprovação dele e me dá um caso concreto. Me dá um exemplo concreto. E eu não quero que você coloque com as minhas palavras ou com palavras que você encontrou no livro. Eu quero que você me explique com as suas palavras o que é o crédito suplementar e me dê um exemplo claro de como que isso efetivamente acontece. Porque isso são coisas que acontecem no cotidiano, no nosso cotidiano. Tudo bem? Então, crédito suplementar, especial e extraordinário, vocês vão descrever esse crédito, esses meios de crédito adicional, e vão colocar exemplos do dia a dia, né? Exemplos reais, que não reais, né? Exemplos que aconteceram ou que podem acontecer. Alguma dúvida? Esse trabalho é para ser digitado, professor? Então, aí fica a seu critério. Eu só não quero que vocês copiem e colhem. Se você quiser fazer no caderno e tirar uma foto e me mandar, ótimo, pode ser assim. Se quiser fazer no Word e me mandar por e-mail, pode ser assim também, vocês que sabem. Tá bom? Eu vou postar só o scope no portal só para deixar registrado. Tá bom? Vou deixar no moldes de uma lista de exercícios para deixar registrado, mas vocês não precisam seguir aquele modelo. Se quiser colocar no caderno, vamos imprimir, né? Mas se quiser colocar no caderno ou digitar no Word mesmo, não tem problema não. Tá certo? Professor, essa atividade vai ser até que dia? A priori até domingo. Até domingo. Tá, Mas ok. para casos excepcionais a gente vai conversando. Tá bom? Nossas atividades sempre até domingo. Você vai ter sempre o restante da aula, né? A gente está acabando mais. Eu sempre vou tentar entregar a aula de vocês até umas 10 para as 9, mais ou menos, para que vocês, né, não fiquem atulhados de conteúdo e que vocês tenham alguma coisa para fazer ainda do que seria o segundo tempo, né? Então seria mais uma atividade prática para o segundo tempo, tá bom? Então, para entregar domingo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem qualquer coisa para falar, pode utilizar o recurso da pesquisa de satisfação. Fale aquilo que você está querendo falar, não tenha, sabe, é anônimo. Você não precisa ter medo de vou magoar os sentimentos do Igor. Então, escreve lá que sua sugestão, alguma dica. Só para vocês terem uma ideia, na segunda-feira eu fiz isso numa turma. Semana que vem eu já vou... E como eu estou disponibilizando as aulas, toda semana eu estou disponibilizando a gravação das aulas, eu vou colocar um bolsão de perguntas. E isso eu só estou fazendo porque foi uma crítica que eu ouvi de um aluno que não estava conseguindo entender muita coisa e como o ritmo da aula é diferente, ele não estava perguntando nada. Então, eu vou criar uma espécie de bolsão de perguntas. Então, toda aula vai ter um espaço para vocês colocarem as perguntas de forma anônima e que na próxima aula eu vou começar respondendo essas perguntas. Então, deem sugestões, críticas, que tudo isso vai ser importante para a gente conseguir encontrar uma ferramenta mais apropriada para a gente trabalhar. Tá bom? Que a gente vai ter mais uns 6 encontros remotos dessa forma, né? Tá bom, pessoal? Ok, professor. E eu não acho dificuldade nas suas aulas, não, assim, de dificuldade de entender, né?
Até porque acho que desde quando eu comecei as aulas que eu mais gosto, inclusive até te falei uma vez, né? Que bom. Que bom, E obrigado. assim, graças a Deus eu não tô tendo dificuldade, não. Não sei se é pelo fato Que de bom. gostar demais ou não tem. Obrigado, que bom, que bom. Fico feliz que vocês estejam gostando. Tá Eu bom? também, eu particularmente estou gostando bastante das aulas, está sendo bem interessante. Diferente de alguns professores, a sua aula está sendo bem produtiva. Obrigado, Deus. Que bom que está sendo bom para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma crítica para me fazer, pode fazer, viu? Eu nunca fiz isso que a gente está fazendo. Meu telefone está à disposição para todos vocês, está no grupo. Eu criei um grupo com todas as minhas turmas para que a gente tenha um contato bem próximo, para que a gente consiga realmente transpor esse problema aí, né? É um problema que está todo mundo tendo, mas a gente tenta, à medida do possível, fazer o nosso melhor. Beleza? Então é Beleza. isso, pessoal. Obrigado, viu? Então, Viu? um bom feriado para vocês, boa Páscoa, que Deus abençoe a casa de vocês, sua família. E se precisar de uma coisa, estou à disposição. Beleza? Tá ok. Ok, Valeu, pessoal. obrigada, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, viu? Se cuidem. Estou encerrando aqui a transmissão. Tchau, Tá tchau. ok. Ok, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Carlos. Até mais. Boa noite.